Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, descansaram no final de semana? Hoje a semana vai ser, corrida. Vou passar muita coisa, muita correção, muita atividade nova, matéria nova, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós iremos corrigir história e geografia, certo? Irei iniciar em história na página 21, que era uma atividadezinha para vocês fazerem no caderno. Então, bora lá. Na página 21 tá falando o quê? Lá no finalzinho. Explique as vantagens comerciais obtidas pela burguesia ao afirmar a aliança com o rei. Qual foram essas vantagens? A ampliação das moedas, dos pesos e das medidas contribuiu muito para a ampliação e produção do comércio. Também teve a manutenção das leis para todo o reino, que promoveria a paz, promoveria a ordem também, assim como a existência também de um exército real, para a guarda real, né? Sempre treinado para estar evitando as invasões. Também podemos apontar a manutenção das estradas como sendo outro fator. Aí a burguesia passou a ter maior destaque na sociedade e receber privilégios reais. Virando as páginas, página 23. De acordo com Maquiavel, é mais seguro para o príncipe ser temido do que amado. Por quê? Então vamos lá. Segundo Maquiavel, as pessoas obedecem mais quem eles temem do que quem eles amam. Para Maquiavel, se eles temerem o príncipe, ele será mais respeitado, porque as pessoas irão ter medo de serem castigadas, se não seguirem as ordens dos reis, né? Número 2. Atente para a seguinte passagem. Sentem-se livres para romper as obrigações. Essa afirmação de Maquiavel se refere aos homens que amam ou aos que temem o príncipe. Justifique sua resposta. Então vamos lá, para a gente responder essa, vamos focar na frase. Sentem-se livres para romper as obrigações. O que o Maquiavel ele fala? Que quem teme, ou seja, quem tem medo do príncipe, faz o que ele manda. Nessa frase, o que está falando? Sentem-se livres para romper as obrigações. O que ela está perguntando? Se está falando de quem teme ou de quem ama. Essa frase está falando de quem ama. Por quê? Porque se ele ama, ele vai romper as barreiras, ele não vai obedecer fielmente ao príncipe, certo? Sempre que ele precisar de romper ou de fazer o que lhe convém, ele vai fazer, porque ele não tem medo do príncipe. Mudando de matéria, geografia agora, página 22. Número 1. Em que porção do território brasileiro se concentravam as principais atividades econômicas desenvolvidas no século XVI? Essa é muito fácil, porque no século XVI foi a época que os portugueses chegaram ao Brasil. E a gente está falando de quê? De comércio, certo? De atividade econômica. Quando eles chegaram, eles foram mais para onde? Para o litoral, certo? Então, aonde que acontecia mais esse comércio, essa geração de economia? As atividades eram concentradas ao longo da região litorânea, certo? Das regiões litorâneas. Número 2. Qual atividade econômica ocupava a maior área do território brasileiro? Explique o motivo. De acordo com o livro, seria a extração do pau-brasil. Por quê? Lembra que o ouro era mais difícil de ser encontrado, então eles tiveram que partir para outra coisa. Então eles partiram para a extração do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil ele era um recurso que já tinha na natureza, eles não tinham muita dificuldade para estar extraindo pau-brasil, porque ele já estava plantado, já estava grande, já estava crescido, era só fazer o quê? Cortar, certo? Então por isso que eles se dedicaram mais às extrações do pau-brasil, certo? Por isso que muitas florestas foram destruídas na época, certo? Porque como era parte litorânea, estava perto de florestas e tinha fácil o encontro do pau-brasil, então eles desmatavam por isso, porque lá já existia e era fácil. Número 3.
Compare o mapa Brasil, primeiras capitanias hereditárias do século XVI, com o mapa político-administrativo do Brasil atual e responda: no século XVI, a unidade da federação ou unidade federativa ou estado onde você mora pertencia a Portugal ou a Espanha. Então, gente, notícia top para vocês. Goiás pertencia tanto a Portugal quanto a Espanha. Porque Goiás é bem no centro do Brasil. Então, durante a divisão, Goiás ficou um pedaço para a Espanha e um pedaço para Portugal, tá bom? Virando a página 24, número 1. Em quais áreas do território brasileiro foi desenvolvida a pecuária durante o século XVII? Então, vamos lá. Como a gente sabe, os portugueses chegaram no litoral brasileiro. Então, a pecuária ela começou a ser desenvolvida naquela parte do semiárido nordestino, em algumas áreas de São Paulo e no sul do território também. Apesar da parte sul ser território da Espanha, lá também eles começaram a pecuária. A partir de agora, o número 2, 3 e 4 é para vocês terem respondido no caderno, ok? Então, vamos lá. Número 2. Compare os mapas Brasil Economia do século XVI e Brasil Economia no século XVII. Que diferenças apresentam na ocupação do território em relação à fronteira determinada pelo Tratado de Tordesilhas? Nós podemos observar que no século XVII houve um deslocamento para o interior, mais para o lado no sentido oeste, além da fronteira também pertencente a Portugal, principalmente em virtude das bandeiras expedidas pelo interior do Brasil. Número 3. Que atividades econômicas passaram a ser desenvolvidas na área de domínio espanhol? Nós tivemos a pecuária, a exploração das drogas do sertão, que eram os tempeiros. Exploração essa que era desenvolvida na porção norte do território, na Amazônia e seguindo o curso dos rios. Número 4. Onde estavam concentrados os principais núcleos durante o século XVII? Os principais núcleos estavam na porção litorânea, certo? Na faixa leste. Virando nossa página 26. Com base no mapa Brasil Economia no século XVIII, responda as questões propostas. Letra A. Quais eram as principais áreas de exploração mineral no Brasil durante o século XVIII? As principais áreas localizavam-se no centro-oeste, na região de Cuiabá e no sudeste, especialmente em Minas Gerais. Letra B. Para onde a pecuária se expandiu neste período e por quê? A pecuária se expandiu em direção ao povoamento e à mineração, principalmente para o centro-oeste, pois houve um aumento da necessidade tanto da carne quanto do couro. E vocês lembram que eu falei que o gado ele era o quê? Autotransportável, então era mais fácil de eu pegar um gado lá de São Paulo e trazer para o centro-oeste ou aqui para Goiás, certo? Letra C. Reveja os mapas de economia nos séculos 16, 17 e 18, nas páginas 22, 24 e 25. Então, sim, vocês vão voltar lá na página 22, comparar o mapa, depois 24 e depois na 25. E responda: o que mudou nesses séculos em relação ao povoamento do norte do Brasil? No século XVI, a região norte do país era um território inexplorado, ou seja, não tinha sido explorado ainda. A partir do século XVII, com o descobrimento das drogas do sertão e a sua exploração, houve a criação de núcleos urbanos ao longo do rio Amazonas, impulsionado também pelas atividades missionárias de catequização dos índios e expedições militares para a defesa do território. Ainda assim, em relação às demais regiões do território brasileiro, a região norte permaneceu pouco explorada. Página 27, número 2. Com base no mapa Brasil Tratados de Madrid, que foi o que teve depois do Tordesilhas, e Tordesilhas, na página 26,
Responda as questões. Letra A. Com o Tratado de Madrid, as fronteiras do território brasileiro se expandiram oficialmente para o oeste. Quantos quilômetros aproximadamente se expandiu do limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas ao ponto extremo oeste, definido pelo Tratado de Madrid? Utilize uma régua e calcule a distância de acordo com a escala gráfica. O que a gente faz? A gente vai lá naquelas duas, que é do Tratado de Madrid e o de Tordesilhas. É bem simples da gente fazer essa conta. Lá no mapa da página 26, o que a gente faz? A gente pega a reguinha e olha onde que é a parte mais larga do amarelo e mede. Vai dar 2 centímetros, mais ou menos. Deu 3 centímetros aqui. Depois eu vou pegar a parte mais larga do laranja e medir. Vai dar uns 2,5 centímetros a mais. Lá na escala, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no livro, ó, bem aqui onde está escrito escala aproximada projeção policônica. Tá 1140, certo? Eu vou pegar o 2,5 vezes 1140. Fazendo essa conta, eu vou obter de resultado o quê? 2.850 km. Você não vai colocar que foram 2.850 quilômetros que aumentaram. Você vai colocar aproximadamente, certo? Porque é um valor próximo, a gente não pode falar que é exato, ok? Letra B. É possível notar em relação à linearidade dos limites do Brasil? Ao contrário da linearidade do meridiano de Tordesilhas, os novos limites determinados pelo Tratado de Madrid não são lineares, pois eles levam em consideração os acidentes naturais, como os rios e as montanhas. Então é isso, meninos, por hoje é só, até amanhã. A partir de amanhã nós vamos voltar a fazer as atividades, então eu vou fazer vídeo explicando, vamos fazer as atividades, depois eu faço vídeo corrigindo, tá bom? Tchau, tchau!